E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita paz, tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse Brasilzão, né? Nesse Brasil de muitas cidades, Brasil de infinitas cidades aí, dos boqueirões aí, onde tiver aí, beleza? Onde você estiver nesse Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, onde você estiver, no Porto Alegre, onde você estiver assistindo esse vídeo do canal Paulo Darma 1970, muito obrigado mesmo. Se estiver também fora do Brasil, né, se estiver na Argentina, se estiver no Paraguai, se estiver na Europa, né, se estiver em Portugal, se estiver na Alemanha, onde você estiver, aí na Ásia, brasileiros que estão espalhados por esse mundo, se o meu vídeo, o conteúdo chegar, muito obrigado a vocês que estão aí, muito obrigado mesmo. Agradecendo também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou da mancha do pecado, que nos salva sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o Jesus verdadeiro, beleza? Jesus que é a verdade, tranquilo? Então curta o vídeo, te pedindo para você curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, tá aqui no meu Instagram, @paulodarma1970, canal Paulo Darma 1970, tá aqui no meu Instagram, te pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, se inscreve aí, ó, se você não é inscrito, beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha aí para outras pessoas terem acesso, terem conhecimento, saberem que tem o canal Paulo Darma 1970, beleza? Para aqueles que não conhecem, tranquilo? Se inscreve aí, beleza? Então tranquilo? Ó, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Darma sempre. Este é o Pix. Se você quiser ajudar, agradecendo também aos que ajudam, muito obrigado mesmo. Você também pode ser um colaborador, pode ajudar o canal Paulo Darma. Se você sentir que o conteúdo serviu para você, serviu que esse conteúdo realmente vale. Se quiser ajudar com qualquer, é só entrar aí, é o Pix, tá? A palavra-chave, o número-chave, exatamente, 988-290-767-91, que é o Pix do canal Paulo Darma, tranquilo? O nome de Paulo França, que é o meu nome, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já. A gente tem um assunto aqui do livro bem interessante pra gente passar aqui para vocês terem acesso, vocês conhecerem, vocês, se quiserem adquirir por aí, vocês podem comprar em PDF, etc. Tranquilo? Beleza? A gente volta já, hein? Valeu, tchau. E aí, tranquilo? Bebeu sua água? Tudo em paz? Tranquilinho? Seguinte, há alguns dias eu zapeando pelas bibliotecas, né? Porque eu gosto muito de andar em biblioteca. Biblioteca tem livros inusitados. Não deixe de andar na sua, onde você morar aí, onde você estiver nesse mundão de Deus. Não deixe de pesquisar a sua biblioteca, que sempre tem livros que você nem imagina, coisas assim bacanas. Eu sou um leitor, quanto mais, né? Eu já peguei materiais assim dos mais diversos. Eu gosto de, tem como vida a leitura, né? Gosto de ler, tenho o hábito da leitura. E eu topei com esse livro aqui desse alemão, né? Gerd Tyson, um teólogo alemão. Esse livro, A Sombra do Galileu. Exatamente, pesquisando em bibliotecas, eu já tinha mexido com livros históricos. Se você vai mexer com literatura, você sabe que tem livros assim que são passados na época de Cristo, como o famosíssimo Taylor Cadwell, né, do Médico de Homens e de Almas, que é contando a história do apóstolo Lucas, né, Lucas o apóstolo, e vários outros. A gente passa ao redor na vida lendo, né, inclusive, obviamente, o livro mais extraordinário de todos os tempos, que é justamente a Bíblia, a palavra de Deus. Este livro aqui que não pode nunca ser deixado de ler, né, a palavra de Deus. Mas assim, aí a gente vai topando. Eu topei com essa Sombra do Galileu, desse Gerd Tyson, que é um livro bem interessante, desse teólogo, que tem vários livros, né? Inclusive eu tô aqui com o meu no tablet aqui, a edição alemã, ó. Olha, a edição alemã, tá vendo, no tablet, que eu fui atrás para fazer umas comparações, né, de tradução, etc, tradução e tal. Peguei aqui muita coisa. E aí eu fui também atrás de ver outros livros, né, dele, que ele tem bastante material. Jesus histórico, ele tem bastante livro, tem bastante publicações no Brasil. Eu até me surpreendi, porque assim, desculpando a minha ignorância, né, eu não sabia da existência desse livro, que é bem interessante. Ele se fixa nessa forma, né, de pegar o Jesus histórico,
ele é um teólogo protestante, esse Gerd Tyson. Ele é um teólogo protestante e o interesse dele parece, sim, à primeira vista, né, nessa minha leitura, que eu fiz, que ele está interessado exatamente nesse Jesus, nessa figura do Cristo histórico, a figura do Cristo que realmente, é como se ele quisesse provar realmente que Cristo existiu diante do mundo, que hoje já não bota muita fé nisso. A gente sabe disso, né? Que o mundo hoje, as pessoas, elas têm uma visão sobre Cristo, só aquela visão do Natal, da Páscoa, do coelhinho da Páscoa e do Natal, e fazer compras, etc. Mas não estão muito interessados na figura do Cristo como verdade, o Cristo que existiu. Então esse Gerd Tyson, nas suas obras, ele realmente está buscando trazer esse Cristo para a vida das pessoas no dia a dia, para saber assim, ó, ele veio, ele existiu, ele ressuscitou. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ressuscitou. E assim, as pessoas estão mais interessadas nos seus celulares, nos seus tablets, comprar coisas, comprar carros, do que realmente pensar na figura do Cristo, na verdade do Cristo, aquele homem que existiu, meio homem, meio Deus, que veio para os seres humanos e foi crucificado, morreu numa cruz e depois ressuscitou no terceiro dia. Básico, entendeu? Essa é a figura do Cristo e as coisas que ele falou, que foram transcritas no Novo Testamento, que nós temos em mão, né? No Novo Testamento. E as pessoas não estão muito, assim, estão vivendo suas vidinhas aí, mas não estão muito interessadas nisso. Não estão muito interessadas nisso. Então esse Gerd Tyson, ele vai exatamente trazer essa mensagem, essa ideia de que Cristo realmente existiu, gente. Olha, vocês têm que entender isso aqui, o Novo Testamento, ó, tudo que está no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Aí o que acontece aqui? Nós temos um sujeito chamado André, exatamente naquele período em que Cristo estava circulando lá pelas cidades, né, pelas cidades da Judéia, estava andando por Cafarnaum, estava andando pela Samaria, estava andando ali, ó, o mapa aqui, mapa da Palestina nos tempos de Jesus aqui, ó. Vendo? Aquele momento em que Cristo estava ali circulando, ele está no lugar errado, na hora errada ali, ele é preso, ele tem uma manifestação dos judeus, ele é preso pelo pessoal do Pilatos. Aí o pessoal do Pilatos, ele fica vários dias lá preso, incomunicável, praticamente sem comer. Aí um dia o Pilatos chama ele e quer ter uma conversa, né? Quer ter uma conversa com ele sobre o fato se ele pode fazer uma... Se ele não quiser, o problema é dele, mas se ele quer fazer assim, parte de um grupo que vai espionar alguns dos judeus, vai fazer uma espionagem aos judeus. Ele, no primeiro momento, ele não concorda com isso, que ele não quer fazer esse tipo de coisa. Me remeteu ao Flávio Josefo, né? Óbvio. Que o Flávio Josefo participou das chamadas Guerras Judaicas, né, em 66 a 70, Flávio Josefo. Inclusive, muitas passagens vão ser tiradas do Josefo. Eu até fiz eu fui fazendo essa ideia, né, de que o Flávio Josefo é o personagem desse André. Ele tirou o Flávio Josefo lá dos anos 60 e tantos, 70, e trouxe para o ano de 33, né, onde Cristo estava circulando ali. Aí ele vai fazer uma espécie de espionagem, mesmo com crise de consciência. Ele tem um amigo que é o Barrabás, olha, ele tem um amigo que é o Barrabás, que é o Zelota. O Barrabás, eles se encontram lá nas cavernas, né, de Curã, aquele pessoal dos essênios e tal. Ele vai encontrar exatamente ele vai ter esse encontro com o Barrabás, e ele vai tirando, aí ele vai saber que existe uma figura chamada Jesus, que está andando pela Judéia, está andando para cima e para baixo pela Judéia, e está assim, naquele momento ali, passa a ideia de que ele é mais um, né, dos tantos que existem. Os romanos estão absurdamente preocupados com isso, porque
o Pilatos ele andou fazendo umas bobagens de cunhar moedas com efígie de imperador romano, e deu uma confusão danada. E o Pilatos, naquelas dúvidas dele, né, sempre que nós sabemos do Novo Testamento, lá da Paixão de Cristo, aquelas dúvidas todas, se ele realmente, quem é esse Jesus? Primeiramente ele vai querer saber quem são esses essênios, os zelotas. Ele vai querer saber disso. Aí o André, ele vai, né? Porque o Pilatos ameaça a família dele. O Pilatos ameaça a família, ó, se você não fizer, tá, tudo bem, beleza. Se você não quiser, o problema é que tem a sua família. Se você é um cara rico, esse André é um cara rico, ele é de uma cidade, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome aqui da cidade aqui. Ele é de uma cidade chamada, deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui no livro. Deixa eu ver aqui o nome da cidade que ele reside, né? Que é uma cidade chamada Séforis, que é na Galileia, entendeu? Deixa eu ver se dá aqui para ver no mapa. Bem aqui, ó, Séforis, aqui, bem aqui no mapa, Séforis. E ele é um cara rico, ele é um cara bem de vida, ele é um comerciante. Aí ele começa a andar para lá e para cá para poder passar materiais, para poder transcrever informações sobre esses zelotas, sobre os essênios. E depois que ele pega os essênios, aí os caras estão curiosos sobre Jesus, porque Jesus, ele chegou no templo lá e derrubou tudo, quebrou tudo, botou o pessoal para correr. O livro todo ele é feito de conversas. É como se, mal guardadas as devidas proporções, fosse uma peça de teatro. Uma peça de teatro. E o autor ainda tem uma questão que ele conversa com um fictício leitor, né, chamado Senhor Kratzinger, que é um leitor crítico, com relação ao que ele está colocando no livro. Então ele manda assim umas cópias para esse Kratzinger. Esse Kratzinger, nós não temos a fala desse Kratzinger, mas tem a fala do autor, que é o Gerd Tyson, conversando sobre o que é, sobre essa figura desse Jesus histórico. Tem uma preocupação aqui que é detectável desse Jesus mais social, entendeu? Com a questão dos pobres. Tem esse como ele não é católico, né? Esse Gerd Tyson, aí dá para se pensar que não é assim a verve mais forte. Tem uma preocupação sobre esse Jesus social também, que ajuda os pobres, que dá comida para os pobres, que ajuda os miseráveis, que cura os miseráveis. Tem todo esse manancial aqui gerado no livro. Olha só aqui na contracapa do livro, olha só o que está escrito aqui, ó. Da segunda muralha da cidade podíamos observar o lugar da execução. As cruzes lá estavam. 3 homens torturados e esfolados pendiam na angústia das dores da morte. O povo sussurrava: um já está morto. Os romanos o mataram porque pensavam que ele era o Messias. Olhei de longe para a cruz em que pendia Jesus. Era a que ficava no meio. De ambos os lados, os 2 zelotas condenados. Seriam talvez 2 dos jovens que tínhamos encontrado nas cavernas de Arbela, cavernas de Curã, né? Talvez os 2 que nos tinham tirado da caverna, porque ele foi preso, esse André, ele foi pego pelos zelotas, e aí é onde ele encontra justamente o Barrabás. Talvez os 2 que nós tínhamos tirado da caverna, quem sabe? Sobre eles o sol descia, espargia seus raios sobre a cruz de Jesus e as dos zelotas, sobre o morto e os 2 agonizantes. Projetava sua luz sobre os soldados romanos e os espectadores que seguiam os acontecimentos. Alguns curiosos e outros aterrorizados. Estávamos à sombra do Galileu. Assim, ele vai trazer, esse Gerd Tyson vai trazer um panorama daquele momento, daquele recorte histórico, assim, sem a anuência, né, do que foi acrescentado com o tempo. É como se fosse um registro histórico do que é, assim, como é que as pessoas pensavam sobre Cristo, como é que as pessoas viam essa figura de Jesus, o que envolvia tal aquele momento. É como se, vamos guardadas as devidas proporções, aparecesse um homem aqui que fizesse o que Jesus fez e falou,
e como as pessoas comentavam e falavam sobre aquela figura, entendeu? Esse distanciamento histórico, sem o anacronismo do que temos, né, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos. Entendeu? Esse Jesus é o que ele vai trazer aqui. Mas o personagem aqui, o André, nunca, em momento nenhum, ele vai encontrar com Jesus, não vai ter um tete a tete com Jesus. A única forma o único conhecimento que ele vai ter sobre Jesus, da presença dele, vai ser exatamente quando ele vê de longe, nas muralhas de Jerusalém, aquelas 3 figuras lá na cruz, de longe. Entendeu? E é basicamente isso. Ele tem um problema terrível, esse André, que é pesadelos com relação ao Império Romano, o Império Romano sendo como se fosse um lobo, um urso, coisa que vale. Deixa eu pegar algumas passagens aqui, ó, do livro, para ilustrar. Aqui. Deixa eu ver. Eu suspirava pela morte. Não tinha eu aprendido dos filósofos? Nas piores situações da vida há sempre uma saída. Há sempre uma porta aberta, a morte. Por essa porta se poderia escapar dos mais terríveis tiranos, mas seria o suicídio uma solução válida? Os romanos admiravam Catão e Bruto, que se haviam suicidado numa situação sem saída. Também entre os judeus havia quem defendesse o suicídio como saída válida, mas no fundo pensávamos de modo diverso. De Deus recebemos o compromisso com a vida, não podemos devolvê-lo a Ele, se o achamos pesado demais, pois quem é que pode saber o que Deus ainda nos reserva? Ele que dá coragem aos que perdem ou são expulsos. Também nossos antepassados foram por todos abandonados pelos muitos deuses que são adorados no mundo, abandonados por todos os homens. Foram desamparados e andaram errantes pelo deserto, mas não perderam a esperança, acreditaram em Moisés, acreditaram que tinha uma missão que não podiam trair. Deixa eu ver outra passagem aqui. Deixa eu ver, Senhor. Deixa eu ver aqui. Embora perguntássemos por Jesus em toda parte, não o encontramos em lugar nenhum. Não o descobrimos nem a caminho de Betsaida, nem na volta ao percorrermos a margem do lago da Galileia, a caminho de Tiberíades. Todos afirmavam terem ouvido falar dele, muitos o tinham visto. Parecia mesmo que ele tivesse estado em toda parte. A acreditar nas notícias sobre cada uma de suas estadias em algum lugar, disse-ia que ele sempre se movia com rapidez inacreditável de lugar em lugar. Não admira que todos dissessem que ele era capaz de caminhar sobre as águas. Por isso surgia inesperadamente em vários lugares e logo a seguir desaparecia. Um outro enigma era explicar como ele conseguia alimentar tanta gente que o seguia através do país. O povo dizia ao pé do ouvido que ele era capaz de multiplicar pães. Numa localidade dizia-se que de 7 pães ele tinha dado de comer a 4.000 pessoas. Num outro lugar, com 5 pães alimentaram 5.000. Tudo aqui que ele fala tem as referências, tem os versículos bíblicos, tem as partes em que ele cita Flávio Joséfo, tem as partes que ele cita os manuscritos, né, lá do manuscritos do Mar Morto, Corã. Ele cita a Bíblia, ele vai citando aqui, tá? Naturalmente eu não acreditava em nada disso. Com esse Jesus, tudo era possível. O povo dizia com razão, se alguém tem poder de curar doentes, então ele deve ser capaz de tudo. Todas essas histórias de milagres só podiam ter surgido porque já tinha a fama de taumaturgo. Encontrei talvez uma explicação para um desses milagres, mas não tenho certeza. Quando chegamos a Tiberíades, levamos nossas bagagens para a nossa filial local. Timão e Malco, que eram os 2 escravos dele, né, ficaram para trás. Fui à casa de Cusa. Era uma residência moderna. Aí ele vai citar inclusive essa mulher, né? Essa Cusa. Deixa eu ver aqui com o versículo que ele vai citar. Lucas 8,3. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes Antipas, fazia parte do grupo de mulheres que davam apoio a Jesus com suas posses. Aí ele vai ter uma conversa com essa mulher. Essa mulher, aí tem esse marido que trabalha, esse Cusa que trabalha para Herodes. Aí eles vão ter uma conversa aqui exatamente porque ela mantém Jesus, né? Ela é uma das auxiliadoras de Jesus que, como ela tem dinheiro, ela passa dinheiro para Jesus Cristo. Entendeu? Tudo aqui é visto numa perspectiva do momento lá que estava acontecendo. Era essa perspectiva do livro, né? Sem levar assim, muitos milagres é visto de longe. São citados aquela questão quando Cristo morre, o céu se rompe, escurece, mas o personagem não vê nada disso.
talvez ele tenha estado febril por conta das crises de culpa dele, por conta do Barrabás, do Cristo, tudo isso. Ó, jamais em minhas viagens pela Galileia encontrei Jesus. Em toda parte apenas encontrei vestígios dele, notícias e narrativas, tradições e boatos. Ele próprio era inatingível, mas tudo o que eu ouvia a respeito dele era coerente. Mesmo as histórias por demais exageradas a seu respeito tinham uma nota característica. De nenhuma outra pessoa se contariam tais histórias dessa forma. Aqui, ó. Enfim, tive uma ideia. Eu devia apresentar Jesus de tal forma, para os romanos, né, que ele fosse uma figura familiar aos romanos, alguém que combinasse com as concepções deles. Quando tornamos compreensíveis a estrangeiros nossas correntes religiosas em nosso país, apraz-nos equipará-las com as escolas filosóficas, os fariseus com os estoicos, os essênios com os pitagóricos, os saduceus com os epicureus. Por que não apresentaria Jesus como um filósofo ambulante da escola cínica? Não era ele de fato um filósofo ambulante? Aí é interessante isso, que ele vai apresentando exatamente assim, que guarda muita semelhança para mim, né, lendo, que ele tem a ver justamente com o Flávio Josefo. É como se ele fosse o Flávio Josefo lá de frente, né, que ele traz pro ano de 30. Esse Flávio Josefo que cooperou com os romanos, que primeiramente ele era um guerreiro, mas um guerreiro vai virar um historiador, vai escrever a história dos hebreus, né? Mas sempre criticando os judeus quando ele se torna aqui um romano. Talvez seja essa a semelhança, né, que ele vai trazer no livro com essa figura, né, com essa figura histórica que é o Flávio Josefo, que vale muito a pena conhecer. Aqui outra passagem que ele vai passar aqui, ó. Olha só. Metílio, que é um romano, que é o responsável esse Metílio é um romano que está abaixo de Pilatos, responsável pelo André, pelo receber os textos do André sobre Jesus. O Metílio sentou-se na cadeira à minha frente, concentrou-se. Desde nossa última conversa, encontrei um judeu de Alexandria, que é o Filo, né, com quem conversei longamente sobre sua religião. Segundo ele, as leis devem ser entendidas simbolicamente. O mandamento do repouso sabático significa que o homem só consegue se voltar para Deus no repouso interior. A circuncisão seria um símbolo do domínio da paixão e dos instintos. Não se deve praticar nem ao sábado. Vou botar até a figura do Filo aqui, né? Figura do Filo de Alexandria. Eu tenho ele no meu Kindle, o Filo de Alexandria. Vou deixar aqui a figura dele aqui. Deixa eu só pegar vou pegar o meu Kindle aqui, eu já vou voltando. Não se deve praticar nem o sábado, nem a circuncisão no sentido literal aqui, ó. Uma das obras completas do Filo de Alexandria que eu tenho em espanhol, aqui, ó. Em espanhol, tá vendo? Filon, que era o filósofo helenístico judaico, né, pode dizer, né? Aqui, ó, Filo de Alexandria. Então ele vai falando aqui, né? Se tais ideias se impusessem, o judaísmo poderia se tornar uma filosofia influente. Haveria de aderir a ele muitos que querem prestar culto a um só Deus, o qual nos obriga a praticar o bem com os fracos, mas são agora impedidos por causa da circunstância e das normas referentes ao sábado. Esse judeu alexandrino fala por um pequeno grupo em extinção no judaísmo, disse eu com cautela. Metílio fez um gesto de desprezo com a mão. Tudo o que alguns judeus em Alexandria pensam interessa-me. O que acha? Olhei fixo para ele. Seria isso um interrogatório? Metílio parecia adivinhar meus pensamentos. A mim não me interessa isso como funcionário romano. É um interesse meu particular. Eu gostaria de ter clareza sobre a filosofia de vocês judeus. Aí, o problema, comecei hesitando, é que a fé judaica não é uma filosofia. Não é algo de que a pessoa esteja convencida em seu coração, mas algo que se põe em prática concretamente. É uma forma de vida. Alegramos-nos de poder servir a Deus em muitas atitudes pequenas e grandes, mesmo pela observância de mandamentos referentes à comida e ao respeito a muitos pequenos ritos que nós recebemos por tradição. Não basta apenas ouvir os mandamentos de Deus e entender seu sentido mais profundo. É preciso também cumpri-los. Mas todos esses mandamentos, o Metílio falando, né, contém muita coisa que dificulta a relação entre judeus e não judeus. Por que vocês não distinguem dois grupos de mandamentos? Os mandamentos morais, que são necessários para a convivência
dos homens e os mandamentos rituais que se apoiam na tradição, mas não estão necessariamente conexos com a fé no Deus uno e único. A mensagem de Jesus não se orienta nesse lugar? Em lugar algum, Jesus diz que não é preciso circuncidar as crianças. Nenhuma vez põe ele o descanso sabático em questão. Mas não se poderia chegar a tais ideias por influência dele? Aí eles vão discutindo aqui, eles vão discutindo exatamente essa dicotomia, né, entre Cristo e o judaísmo. Que Cristo não veio no primeiro momento ele veio para seguir a lei. Cristo veio para seguir a lei, ele não foi de encontro à lei. O único momento que ele foi justamente quando tinha lá o pessoal vendendo animais, fazendo todo tipo de venda na porta do templo. Olha aqui, um bom livro para vocês, esse livro aqui inclusive eu vou fazer uma resenha, não demora muito, que eu estou no meio dele, estou quase acabando. História do pensamento judaico-helenístico, né, com uma contribuição de Romano Pena, da Francesca Calabi. Este livro aqui, ó. Este livro aqui, que eu estou fazendo uma leitura dele, e futuramente eu vou fazer uma resenha sobre este material, que também cita Flávio Joséfo, vai citar os manuscritos de Corã, vai citar os livros apócrifos. É um livro muito bom, que eu estou dando uma lida. Aí futuramente eu vou fazer uma pequena resenha, né, sobre este material aqui, mas já fica estabelecido que futuramente eu vou trabalhar com ele. Esse livro é muito bom mesmo. Então, pessoas, hoje A Sombra do Galileu, do Gerd Tyson, este livro aqui, se você puder encontra ele, pode talvez encontrar em PDF para comprar. Eu achei isso aqui em biblioteca, talvez você encontre em biblioteca. Tem livros hoje meio extintos, esse livro é da década de 80, todo é da década de 80, quer dizer, eu encontrei ele na biblioteca, talvez que Deus quisesse que eu encontrasse, para justamente poder fazer, para poder passar adiante, para poder ter esse livro, para as pessoas conhecerem, né? Eu também não conhecia esse Tyson, como eu falei, tem livros publicados em português, tem muita coisa publicada em português, eu tomei contato com isso. Quer dizer, é bacana quando você pega assim, algo que, né, você, no geral, você passaria batido, você deixaria passar. Mas esse eu não deixei passar. Aqui, ó, Gerd Tyson, aqui no Google. Ó. Tá vendo? Aqui com as obras, ele tem uns livros aqui, ó. Tá vendo? Tem os livros aqui. Vale muito a pena conhecer, mesmo. Hoje ele está com 80 anos, esse teólogo alemão. Beleza, pessoas? A Sombra do Galileu, Gerd Tyson, este livro aqui, que é bem interessante, cheio de passagens luminosas, vai te dar uma ideia daquele momento que os judeus estavam vivendo lá no ano de 33, até o momento da morte de Jesus. Aqui é um momento que passa rápido, bem antes da Páscoa, né? A Páscoa judaica, quando Cristo morre e depois ressuscita. Então são esse romance aqui vale a pena, que é um romance com profundidade. Aí você pode fazer suas críticas, você pode fazer sua leitura e pode buscar referendar ou não o autor dentro da proposta dele, né? A proposta dele, essa edição da editora Vozes, né? Se ele realmente é um protestante, um teólogo protestante voltado aí para a teologia da libertação ou não. Eu acho que não, porque ele, como protestante, teologia da profissão, talvez ele seja um liberal, e o liberal sabe como é que é, né? O cristão liberal é um complicado, mas é bom você sempre ter sua visão crítica sobre, ler, né, e depois fazer a sua análise crítica. Fazer como o Olavo, né? Primeiro você lê, concorda com o autor. Depois, com o tempo, você vai mastigando as informações, e aí você vai, ele vai citar aqui, ó, as principais fontes sobre Jesus e seu tempo. Ele vai citar, ó, os evangelhos, né? Vai dizer sobre o evangelho de Marcos, eu não posso deixar de passar isso, ó. Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho escrito lá por volta de 66, 70. Depois vai ter o evangelho de Mateus, o de Lucas, aí vai ter o evangelho de João, né? Aí ele vai falar aqui Flávio Joséfo, que é o que eu citei bastante, que é a base, uma das bases aqui do livro, né? Flávio Joséfo. Vai citar inclusive também, ó, os escritos de Corã, vai citar o Fílon, que eu falei, e vai citar o Romano Tácito, o historiador Romano Tácito, que faz também referências aos cristãos também
no seu livro de histórias, beleza? Os escritos de Curã, Filon, por aí vai. Vale muito a pena, é um livro que vale a pena você ler e depois você faz sua crítica, ao que ele colocou. Beleza, gente? Tranquilo? Então, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Hoje eu falei um pouquinho desse Gerd Tyson, desse livro A Sombra do Galileu, que eu acabei de ler, não tem muito tempo, beleza? Valeu? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, eu volto semana que vem, se Deus quiser, com outros livros aí, tranquilo? Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau.